seja bem-vindo a mais uma aula do Matemática com K e hoje o tema é radiciação. Então vamos para um probleminha. Um artesão vai produzir um troféu que será oferecido ao vencedor de um campeonato de cubo mágico. Esse troféu será confeccionado em metal e terá a forma de um cubo mágico, sendo que cada face deve medir 144 metros de área. Então vamos descobrir qual seria a aresta desse troféu, em formato de um cubo mágico. Então basta fazer a raiz quadrada de 144, que é 12. Antes de ir para a justificativa, vamos ver as partes que compõem a radiciação. Então temos aqui raiz quadrada de 144 igual a 12. O 2 significa o índice. O 144, nosso radicando. O 12, a nossa raiz. E essa composição de raiz quadrada de 144 é o nosso radical. E indo para a justificativa, a área do troféu é a mesma área de um quadrado, porque tem o formato do cubo mágico, que tem a sua base em formato de um quadrado. Então, a área de um quadrado é calculada por área igual L ao quadrado. A área é 144, então 144 igual L ao quadrado. E a radiciação, ela é o inverso da potenciação. Então, se temos aqui a potenciação de L ao quadrado, vamos calcular o inverso, a raiz quadrada de 144. Então, 2 do expoente, ele passa sendo 2 do nosso índice. Então, raiz de 144 é 12. Então, o nosso lado seria 12. A aresta desse troféu, em formato de cubo mágico, é 12. Então, vamos para mais um slide, onde temos que a raiz quadrada de 144 é 12, pois 12 ao quadrado é igual a 144. E cuidado com o sinal, porque se vier raiz quadrada de menos 144, não existe resposta dentro dos conjuntos reais, pois 12 ao quadrado é 144 e menos 12 ao quadrado também é 144 positivo. Então, não existe nenhum número que elevado ao quadrado vai dar sua potência negativa, pois já que o expoente é par, então seu resultado da potência será positivo. Mas se o sinal vier antes da raiz, então temos menos raiz, antes do radical, menos raiz quadrada de 144. Então conservamos o menos e fazemos a raiz quadrada de 144, que é 12. Então fica como resposta menos 12. Vamos para mais um questionamento. Um cubo representado ao lado tem volume medindo 512 metros cúbicos. Qual a medida do comprimento da aresta desse cubo? Então, temos o cubo, que tem 512 metros cúbicos de volume. Então, para descobrir agora a aresta desse cubo, como é metros cúbicos de volume, então, para descobrir a aresta, vamos fazer raiz cúbica de 512, que é 8. Então, vamos para a justificativa, por que isso? Temos que o nosso volume do cubo é calculado, volume igual a elevado ao cubo, A de aresta. Então, se o nosso volume é 512, vai ficar 512 igual ao cubo. Então, como eu disse, a potenciação inversa da radiciação, já que tem A ao cubo, esse 3 do expoente passa como sendo o nosso índice. Então, vai ficar raiz cúbica de 512 igual a. A raiz cúbica de 512 é 8, então 8 igual a. Então, a nossa aresta é 8. E se tivermos raiz cúbica de 125, qual seria a resposta? 5, pois 5 ao cubo é 125. E se tivéssemos raiz cúbica de menos 125? Nesse caso, teria a resposta ou não existiria dentro dos conjuntos dos números reais? Existiria sim, e é o menos 5, pois menos 5 ao cubo é menos 125. Como nesse caso temos um expoente ímpar, o 3, então a nossa base está negativa, então a nossa potência vai ficar negativa, então menos 125. Então, toda vez que tivermos um índice par e o nosso radicando negativo, não vai existir resposta dentro do conjunto dos números reais. Mas se tivermos um raiz de índice ímpar com radicando negativo, vamos ter assim a resposta normalmente. Porque índice ímpar vem lá do expoente ímpar, que dava a resposta em negativo. Já o índice par dava a resposta sempre positivo. Não vai existir a ocasião que tínhamos a base lá
negativa que a potência ficava negativa. Ela sempre ficava positiva. E como eu falei que a potenciação, ela se refere muito com a radiciação, temos também a potência com expoente fracionário. Temos aqui 4 elevado a menos meio, ou 4 elevado a meio, que é igual a 2. Por que 2? Temos o 4 elevado a 1 sobre 2. O numerador e o denominador, cada um vai fazer parte de algo. Por exemplo, o 1 ele vai fazer parte do nosso expoente, da nosso radicando. E o 2, ele vai ser o nosso índice. Então, vai ficar 4 elevado a meio é igual raiz quadrada de 4 elevado a 1. Então, de forma geral, temos x elevado a a sobre b. Então, o nosso b passa sendo o nosso índice e o a o nosso expoente. Então, vai ficar raiz com índice b e x elevado a a. Vamos para um exemplo. 1024 elevado a meio. Então, para descobrir essa potência, vamos transformar primeiro em radiciação. Aí vai ficar o quê? Raiz quadrada de 1024 elevado a 1. 1024 elevado a 1, próprio 1024. Então, raiz quadrada de 1024. E para descobrir uma raiz quadrada de um número muito alto? Então, qual é o número que é elevado ao quadrado dá 1024? Então, quando a gente não souber, vamos fazer o quê? A decomposição em fatores primos. Então, vamos lá fazer essa decomposição. Então, temos 1024, vamos dividir por números primos. Então, começando 2, se não der por 2, vamos por 3, por 5, por 7, por 11, sempre seguindo a ordem dos números primos. Então, 1024 por 2, 512, por 2, 256, por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, que dá por 2, 8, que ainda dá por 2, 4, que dividimos por 2 dá 2, dividimos por 2 ainda, que dá 1 e aí acaba. Então, temos a nossa decomposição e agora vamos agrupar. Como a nossa raiz é quadrada, o índice é 2, então vamos agrupar os números que achamos de 2 em 2. Então, vai ficar agrupado e esses dois aí, a gente pode fazer a multiplicação deles, né? Porque a decomposição a gente multiplica todos os números aí e vamos encontrar o 1024. Então, fazendo a multiplicação do agrupamento, vai ficar 2 ao quadrado. Então, temos 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado para dar 1024. Como temos uma multiplicação de base igual e expoente igual, vamos fazer a multiplicação da nossa base e conservar o nosso expoente. Então, vai ficar em parênteses 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 elevado ao quadrado igual a 1024. Realizando a multiplicação dá 32 ao quadrado igual a 1024. Então, a resposta da raiz quadrada de 1024 é 32, pois 32 ao quadrado é 1024. Vamos para mais um exemplo. Temos a raiz cúbica de 216. Então, vamos fazer a decomposição, começando aí pelo número 2, 202 dividido por 2, 108, por 2, 54, por 2, 27. Agora, o 27 não é um número ímpar, não vai dividir por 2. Vamos para o próximo número primo, que é 3. Então, 27 por 3 dá 9, por 3, 3 dá 1. Então, como a nossa raiz, nesse caso, é cúbica, o índice é o 3, então vamos agrupar os valores em 3. Então, 2, 2, 2 e 3, 3, 3. Então, vamos colocar 2 ao cubo e 3 ao cubo. Vamos fazer de maneira mais direta, né? Como a raiz é cúbica e agrupamos os valores aí para ficar ao cubo, então vamos fazer a multiplicação desses valores. Então, 2 vezes 3, 6. Então, a raiz cúbica de 216 é o próprio 6, pois 6 ao cubo é 216. Mais um exemplo, raiz quadrada de 196. Então, dividido por 2, dá 98, por 2, 49. 49 já não divide por 2, vamos tentar por 3, também não, por 5 também não. Então, o próximo número primo, 7. 49 dividido por 7, 7. 7 por 7, 1. Finalizamos aí a decomposição, vamos fazer o agrupamento. A professora, não apareceu o índice. Mas quando não aparece, a raiz é quadrada, o índice é 2, está escondidinho aí, mas é 2. Então, vamos agrupar os números de 2 em 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Então, basta multiplicar 2 vezes 7, 14.
Então, 14 ao quadrado é 196. Vamos para a simplificação de radicais, porque nem sempre um número existe a raiz exata. Temos aqui um exemplo de raiz quadrada de 300. Fazendo a decomposição, 300 dá por 2, 150 por 2, 75. Já não dá por 2 mais, vamos tentar por 3, que dá 25. Que aí não dá por 3, então vamos por 5, que dá 5, 5 por 5, 1. Como a raiz é quadrada, vamos agrupar de 2 em 2. Então, 2 e 2, 2 ao quadrado. Agora, vamos agrupar o 3 e 5? Não, temos que agrupar os números iguais. Então, 3 não agrupa porque não tem outro 3, vamos agrupar o 5, vai ficar 5 ao quadrado. E agora, como a gente vai fazer a multiplicação? Os números que foram agrupados, que estão aí ao quadrado, eles saem da raiz. Então, vamos fazer a multiplicação de 2 vezes 5, 10. Então, 10 já saiu da raiz. O 3 que não ficou agrupado, ele continua na raiz ainda. Então, a resposta é 10 é raiz quadrada de 3. 10 vezes raiz quadrada de 3. Mais um exemplo, a raiz cúbica de 168. Então, fazendo a decomposição, dá por 2, 84, por 2, 42, por 2, 21. 21 não dá por 2, vamos tentar por 3, que dá 7. 7 não dá por 3, então por 7, que dá 1. Vamos fazer agora o nosso agrupamento. Como a raiz é cúbica, agrupar de 3 em 3. Então, agrupamos o 2 ao cubo, ficando 2 ao cubo. O 3 e o 7 estão sozinhos, então não agrupamos. Como eu disse, o que foi agrupado sai da raiz. Então, 2 sai da raiz, não tem outro número para multiplicar com ele, fica o 2 mesmo. E aí, fica dentro da raiz o que não foi agrupado, que é o 3 e o 7. Então, vamos fazer a multiplicação dentro da raiz deles 2. Então, 3 vezes 7 é 21. Aí, então, fica 2 raiz cúbica de 21. Então, 2 vezes raiz cúbica de 21. Finalizamos a nossa aula por aqui. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.